Nós precisamos rezar mesmo. E como nós rezamos? Ou nós podemos só fazer lembrar de Deus de vez em quando, ou quem sabe o mais importante seja o meu esforço, não a oração. Vamos falar disso com Santo Afonso Maria de Ligório, nesses tesouros da igreja, que são as meditações desse grande santo. Fica conosco. Paz de Jesus, Deus abençoe muito a você, a sua vida, a sua família. Meu nome é Manuel Guimarães e vamos juntos aqui nos tesouros da igreja. Os tesouros da igreja eu vou tentar comentar menos, e mais compartilhar esse tesouro, isso que já está escrito, que já está dito na igreja, neste momento, algumas meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. A passagem bíblica que Santo Afonso comenta é Lucas 18, versículo 1, diz: é preciso orar sempre e não deixar de fazer. Então Santo Afonso vai dizendo assim que afirma São João Crisóstomo que assim como um corpo sem alma está morto, assim está morta a alma sem oração. Diz ainda que como a água é necessária às plantas para não murcharem, assim nos é necessária a oração, para não nos perdermos. Bom, já vai ficando muito claro aqui. Quando nós falamos de um corpo sem alma, pensamos mesmo num animal morto, sem vida. É uma coisa triste, é como se fosse não natural. O natural é os corpos de animais estarem animados, terem ânima, terem alma. Quem já viu pessoas falecidas também, sabe o quão estranho é ver aquele corpo inerte. Assim é a nossa alma sem oração. É muito sério. Deus quer que todos os homens se salvem. E não quer que ninguém se perca. Mas ao mesmo tempo exige que lhe peçamos as graças necessárias para nos salvarmos. Pois sem a assistência atual do Senhor, e por outro meio, não quer Ele nos dar as graças, ordinariamente falando, se lhes não pedirmos. Então, o Senhor nos ama, não quer que nós nos percamos, que nenhum de nós se perca. Mas, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele não quer nos dar as graças que são necessárias à nossa salvação, ao nosso bem, à nossa vida cotidiana, se nós não lhe pedirmos. É natural que nós peçamos a Deus, que nós nos supliquemos a Deus, que nós nos coloquemos diante dEle em súplica. Então, Ele quer dar a sua assistência, ordinariamente, através daquilo que nós pedimos. O Santo Concílio de Trento declarou que Deus não nos impõe ordens impossíveis, visto dar-nos ou a graça próxima e atual para as cumprirmos, ou a graça de lhe pedirmos essa graça atual. Deus sempre nos dá a graça de nós atendermos aquilo que Ele nos pede, ou pelo menos que nós possamos pedir as graças para nós atendermos ao que Ele nos pede. Ensina-nos Santo Agostinho que a exceção das primeiras graças, tais como a conversão, a vocação para a fé, a conversão, Deus nenhuma outra concede, especialmente a perseverança, senão aquele que ora. Isso concluem aqui os teólogos, com São Basílio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Clemente de Alexandria e outros, que a oração é necessária aos adultos por necessidade de meio, de modo que sem a oração é impossível salvar. E o sábio Lécio diz que essa doutrina se deve considerar como artigo de fé. Então, de fato, a sabedoria da igreja, a mística dos santos, a vida espiritual, os místicos eles deixam claro que existem graças iniciais que Deus dá, no início da caminhada, no início da vida, que Ele dá graças e a gente começa assim, Mas depois, para caminhar, nós precisamos corresponder. Não é que o essencial não seja a graça, o principal é a graça. É Deus que nos move acima de tudo.
mas nós temos que cooperar com a graça. E a cooperação com a graça se dá em grande medida pela oração. Então nós temos que rezar, temos que parar, dar tempo a Deus, nos voltarmos para Ele. Ela é necessária, a salvação. Nós não nos salvamos sem oração. Nós não nos salvamos sem pedir a Deus, sem clamar a Deus. E isso deve ser considerado um ativo de fé. As Sagradas Escrituras são claras. É preciso orar sempre. Orai para não cairdes em tentação. Pedi e recebereis. Rezai sem cessar. Esses termos, todos eles do Novo Testamento. É preciso orar, orai, pedir. Segundo a opinião comum dos teólogos, de acordo com Santo Tomás, tem a força de preceito, que nos obriga, sob pecado grave, particularmente em 3 casos: quando se está em pecado, quando se está em perigo de morte e quando se está em grande risco de pecado. Nós precisamos especialmente rezar nesses momentos. Os teólogos ensinam que ordinariamente o que passa 1 mês, ou quando muito 2 sem rezar, não está livre de pecado mortal. A razão é que a oração é um meio sem o qual não podemos obter os socorros necessários para nos salvarmos. Então, para que nós alcancemos a salvação, é preciso parar e rezar. Rezar, rezar, voltarmos para o Senhor. Na próxima nós continuemos, fique conosco. Se você gostou, curta, compartilhe, dê o seu like, comente se quiser, clique no sininho para ouvir as nossas notificações e até a próxima.